Olá, eu sou o Daniel Mitelbach e estamos começando a edição de número 50 do Repercute Paraná. O Repercute é uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa hoje é a comunicação sindical e popular, e em especial o trabalho das assessorias de imprensa nos nossos sindicatos. Diariamente, quando nós abrimos os nossos jornais, observamos, salvo uma ou outra exceção, manchetes parecidas, enfoques semelhantes e muitas vezes iguais em vários veículos diferentes. Por que isso acontece? Há uma comunicação alternativa que possa fazer frente ao lobby feito pelas grandes empresas de comunicação? De que forma os sindicatos se organizam e participam desse processo da disputa da hegemonia na comunicação no nosso país? Nós vamos debater esse tema, discutir isso hoje com os jornalistas e assessores de imprensa sindical, Pedro Carrano e Gibran Mendes. Pedro, Gibran, sejam bem-vindos ao Repercute. Obrigado. Boa tarde, né? Para os nossos telespectadores que não conhecem ainda, o Gibran é o nosso assessor de imprensa da CUT Paraná. Inclusive, dos mentores desse programa, né, dessa iniciativa, que mostra também, tem revelado no dia a dia um pouco do desafio e da dificuldade que é você fazer uma comunicação alternativa. Mas, antes da gente entrar nessa pauta específica, eu queria perguntar para vocês, né, para que vocês explicassem para quem está nos assistindo, o que é que faz um assessor de imprensa sindical e, principalmente, qual é a diferença entre a imprensa sindical e os outros campos de trabalho, né, nos quais os jornalistas se inserem. Gibran. Bom, eu acho que a comunicação sindical é ainda um campo pouco explorado, inclusive pelos próprios jornalistas, né? Você vê que as entidades sindicais tornaram-se um grande campo de trabalho para os jornais e isso não é explorado, inclusive, nas universidades. Quando você entra numa faculdade de jornalismo, boa parte das pessoas pensam em trabalhar em jornal e, a grande maioria, nas redes de televisão. E nas próprias cadeiras de jornalismo, no próprio curso, você não tem uma orientação para esses acadêmicos, para esses alunos, de como trabalhar a comunicação sindical. Você acaba sabendo com leituras externas ou com próprias fontes, outras fontes de comunicação, porque não há uma produção acadêmica voltada especificamente para essa área. E eu acho que a comunicação acadêmica, sindical, ela se desenvolve dentro da própria comunicação sindical, com os movimentos sociais, cursos que eles promovem, como o próprio curso do NPC, que eu acredito que a gente ainda vai tratar aqui, que acabam dando fornecendo informações e até pautando e organizando essa comunicação sindical e popular, como você disse, que a comunicação sindical ela não pode ser uma comunicação voltada apenas para os sindicatos. Ela precisa ser uma comunicação popular que dialogue com a população e também ultrapasse as fronteiras do sindicato, né? Justamente por ser um instrumento que pode avançar um pouco mais do que a gente vê na comunicação cotidiana dos grandes veículos de comunicação. Pedro, além de jornalista, você também, de assessor de imprensa sindical, você também é diretor do Sindicato de Jornalistas. Qual a avaliação que você faz, por exemplo, da situação hoje do mercado de trabalho, né, dentro da imprensa sindical? Daniel, um pouco na linha do que o Gibran falou, né, a gente tem também lá no Sindicato de Jornalistas o presidente do sindicato, Guilherme Carvalho, é um jornalista que sempre tem puxado um pouco esse debate, né? Mesmo a partir da academia também elaborar sobre o que é a imprensa sindical, quais são os desafios. É um campo ainda pouco explorado nesse sentido do debate, né? E eu acho que um debate também que a gente tem falado, que não é um debate novo, o Núcleo Piratininga de Comunicação tem falado muito disso, né? Nesse atual conjuntura, olhando o mercado, o papel que os sindicatos deveriam cumprir deveria ser muito maior, né? De ser mais proativos, de aumentar as suas redações, de ter essa comunicação que conversa com a sociedade, que produz produtos, né? Não só pensando no trabalhador partindo dele, mas buscando convencer também os setores médios, a sociedade, a opinião pública, né? Isso é fundamental, o Vitor Janotti vem falando disso, né? E eu acho que talvez um detalhe desse momento que a gente está vivendo é que os veículos de comunicação convencionais, empresariais, a chamada grande mídia, vamos chamar assim nesse debate, eles estão enxugando, né?
já há pelo menos com muita intensidade há uns 2 ou 3 anos, né? Isso foi inclusive tema de reportagem da agência pública, né? As demissões nas grandes redações Valor, o Estadão, a Folha de São Paulo, né? E agora também no Sul a gente viu esse ano, tanto o Grupo RBS demitiu 130 jornalistas numa tacada só, como também aqui mesmo no Paraná, a Gazeta do Povo recentemente demitiu mais de 20 profissionais, né? Então o que isso coloca pra gente? Esses veículos estão enxugando, isso impacta o trabalho do jornalista, né? Na qualidade, inclusive além das questões trabalhistas e de sobrecarga de trabalho para quem fica. Esse seria um momento para essa reflexão que a gente vem fazendo no Núcleo Piratininga, que alguns sindicalistas vêm fazendo, ela se aprofundar, né? Seria um momento muito interessante para a comunicação sindical se repensar, se ampliar e ter mesmo essa pretensão de cumprir um papel que ainda tem cumprido de maneira tímida, né? Eu acho que um pouco o que a gente vem conversando é um pouco nesse sentido. Sim. Gibran, não dá para negar, né, que ao chegar nesse momento, né, do nosso programa, essa edição de número 50, a gente acaba aqui também fazendo um pouco da avaliação desse caminho, né, do que nós trilhamos até aqui. E eu queria perguntar para você, que esteve envolvido ao longo de todo esse processo, como é que surgiu e foi estruturada, né, a proposta da CUT Paraná, por exemplo, ter um programa próprio na TV, né, da onde que veio a ideia do Repercute, e principalmente quais são os desafios colocados por trás desse tipo de produção? Eu acho que o principal desafio desse tipo de produção é você manter, obviamente, além da questão das pautas de luta, das categorias, não só afiliadas à CUT, a gente teve aqui exemplo de vários sindicatos, vários trabalhadores que vieram que não estavam afiliados à CUT. O grande desafio é você extrapolar essa comunicação sindical, embora ela seja necessária para você ter esse contraponto de informação, porque a gente vê frequentemente nos jornais cobertura de greve atrapalhando o trânsito. Não tem um outro enfoque, né? Um sindicato como o APP, por exemplo, coloca na rua 50 mil professores e o grande enfoque é que o trânsito está atrapalhando. O prejuízo ao cidadão, entre aspas. O prejuízo ao cidadão, quando na verdade aquela luta diz respeito especificamente ao cidadão. Ao melhorar a educação, ao melhorar os serviços públicos, você está beneficiando o cidadão. E muitas vezes é esse cidadão que, quando vê pela TV notícias de grandes protestos na Europa, fala que o cidadão europeu é civilizado. Mas quando ele está enfrentando o trânsito e uma passeata atrasa 2 minutos o dia dele, ele critica aquelas pessoas que estão lutando pelo direito. Então é um pouco do contrassenso. E eu acho que o papel do Repercute também é isso. Além de você mostrar essa luta, é você extrapolar, por exemplo, um dos programas que a gente teve mais repercussão foi o programa da Palestina. A gente acompanhou durante aquele processo, que foi praticamente quase um genocídio praticado contra aquele povo, uma comunicação hegemônica, você só tinha um lado. Né? Tanto é que no começo, a cobertura da imprensa falava em conflito. E depois parou de utilizar esse termo, porque na verdade não tinha mais como sustentar um conflito num combate tão desigual. E ao trazer aqui pessoas da comunidade palestina, da comunidade árabe, da comunidade muçulmana, a gente conseguiu colocar esse contraponto que as pessoas buscavam, elas precisavam. E isso foi, e não à toa, esse foi um dos programas que a gente mais teve repercussão. Então eu acho que o papel da comunicação sindical, e nele está incluso o Repercute, passa por isso, por você não deixar de mostrar as lutas das categorias, o porquê que aquelas pessoas estão lutando, como que a luta delas vai se refletir não só na vida do trabalhador, mas da sociedade que está envolvida com aquela categoria, e também o que as pessoas procuram de informação e não encontram nos veículos convencionais. É claro, né, que o Repercute ele é um exemplo, né, dentro de vários que nós temos, dessa tarefa que os sindicatos, né, e centrais sindicais deveriam desempenhar de dialogar com a sociedade. Quer dizer, de sair um pouco das suas próprias pautas umbilicais, das suas próprias pautas, das suas categorias, e levar um debate mais qualificado, uma outra opinião para a população. Além, claro, do Repercute, acho que o Pedro pode falar um pouquinho também do trabalho no SISMUC, né, com os materiais produzidos para a população, por exemplo, e não para os servidores, né, da base, filiados no sindicato. Mas além desses, né, quais são os outros desafios, né, da imprensa sindical hoje no Brasil? Eu acho que a gente vai listar aqui ao longo do programa vários, né, Daniel? Mas eu acho que que a esquerda, no geral, está começando a se apropriar, embora ainda precise encontrar um caminho,
é a questão de ter uma linguagem, né? Que não seja só uma linguagem, o Gibran sempre fala isso, para os iguais, né? Que ela consiga ser refinada, que ela consiga ter qualidade. E acho que fazer um jornalismo que tem todos os instrumentais, inclusive dos meios empresariais e da grande mídia, mas usando isso, claro, a partir de uma perspectiva do trabalhador, mas sem deixar de usar esses instrumentais. Eu acho que a gente na imprensa do Sismuc, né, e daí não só eu, também o jornalista Manuel Ramírez, o Felipe Batiuc, o próprio Guilherme Carvalho, que é presidente do Sindijor, e de certa maneira ele sempre levou esse debate lá na imprensa do Sismuc, né, é muito isso, como pensar uma comunicação com qualidade, né. Panfletária, eu acho que só no sentido de ter um lado. Isso não tem como a comunicação sindical não ter. Ela tem o lado do trabalhador. Sim. Né? Mas retirar do panfletário aquele estigma de mal feito. Aquele estigma do fácil, da frase genérica. Eu acho que, inclusive, fazer muitas vezes uma comunicação científica, né? No sentido do jornalista ir, se aprofundar, ir a campo se precisar, né? Pode até parecer um contrassenso, pô, mas você está no sindicato, em tese teria que estar em contato com a base, né? Mas também é necessário a reportagem de campo, também é necessário ir no local de trabalho, né, para poder também usar essas técnicas que são importantes, né? A gente na comunicação do Sismuc, só para dar um exemplo bem rápido, muitas vezes a gente chega inclusive a entrevistar mesmo a gestão, que em tese são nossos patrões, né, do sindicato, mas sem demérito nenhum, mas para poder também a partir disso ter um referencial de informação que a gente quer munir o servidor, né? Não ficar só naquelas frases genéricas e limitadas, ter todo uma coleta de informações para oferecer para a categoria, né? Sim, cumprindo o papel de imprensa de fato, né? Não, justo. Não apenas na produção de material, né? De uma linha só, de uma mão única, mas até pegando um pouco um gancho nisso, Gibran, né? Como já foi citado aqui, o próprio Vitor Gianotti é uma das pessoas que mais faz esse debate com relação à questão da linguagem, né? Da dificuldade, inclusive, que muitos sindicatos ainda hoje têm de dialogar com a população e muitas vezes com a sua própria base, né, por colocar uma linguagem que não comunica, que não expressa, que não diz direito o que quer dizer. É isso mesmo? Às vezes não fica aquela sensação que, por exemplo, muitas assessorias de imprensa nos sindicatos acabam tendo seu papel reduzido, como, por exemplo, a cobertura de eventos, né? Você ir lá, o sindicato fez um evento tal, você vai lá, tira uma foto, bota uma notinha no site, o evento assim, mas você não produz de fato notícia, não produz informação, isso acaba acontecendo em certa medida? Eu acho que um pouco sim, né? Você acaba sendo atropelado pelas demandas do dia e acaba não conseguindo avançar tanto em outras questões, mas eu acho que a linguagem ela tem melhorado bastante. Você observa uma clara evolução, que, principalmente aqui nos nossos sindicatos, né? A própria, não só a linguagem, mas a forma, porque hoje, embora a forma esteja, de certa forma, incluída na linguagem, tem melhorado muito. Os sindicatos passam a investir mais em comunicação, passam a investir mais na forma da sua ligação, entendendo que isso é a primeira impressão, é a ligação que eles vão ter essencialmente com os seus trabalhadores no dia a dia, né? Porque é impossível um diretor sindical estar diariamente em todos os locais de trabalho da sua base. Por exemplo, o sindicato dos bancários, né? Eles fazem essa divisão de visitas de base com agenda e tudo, mas no dia a dia o que vai estar presente é o site do sindicato, é o jornal que chega na casa do trabalhador, é uma newsletter que chega no e-mail, é a comunicação pelo Facebook, a comunicação virtual que tem crescido muito, que é uma forma que os sindicatos também têm de se aproximar mais no dia a dia. Eu acho que a comunicação sindical claramente tem muito a evoluir, né? Principalmente por causa de uma questão de financiamento. A gente não pode achar também que um sindicato vai ter condições de arcar com uma grande estrutura de comunicação, por isso também, mas isso não só na imprensa sindical, mas talvez um pouco mais evidente, os jornalistas hoje precisam estar preparados para não serem só jornalistas, né? No sentido de pegar uma pauta, produzir uma pauta, escrever um texto e publicar esse texto. Então eu acho que essa mudança, de certa forma, também está auxiliando os sindicatos e a comunicação sindical. Muito embora a gente ainda precise evoluir muito nesse aspecto. Na própria questão, inclusive, da disputa da hegemonia, né? Quando você vai, inclusive, tentar disputar com grandes veículos de comunicação uma visão diferente de mundo, né? Expor a visão dos trabalhadores, por muito tempo, inclusive, se conservou no Brasil aquela imagem de que para você construir uma mídia alternativa, para você construir uma comunicação sindical e popular,
você tinha que negar e fazer o enfrentamento à mídia comercial. Né? Então, você fazia o bloqueio da grande mídia, aquele negócio de não vou participar, não vou dar entrevista porque os caras vão editar, não vão botar o que eu falei, né? Não quero contato e tal. E eu vejo, por exemplo, Pedro, que o Sismuc hoje já criou uma relação diferente, né, com a grande mídia. Ao invés de você boicotar pura e simplesmente, falar não, a grande mídia não nos interessa, não fala aquilo que a gente quer dizer à população, parece que hoje vocês, inclusive, pautam algumas matérias, algumas posturas, a forma como essa própria grande imprensa faz a cobertura de alguns eventos relacionados ao movimento sindical. É isso mesmo? Acho que sim, Daniel. Tentando pensar, talvez até como um próprio reflexo da nossa base, né? Se a gente pensa hoje, uma greve dos educadores de educação infantil, por exemplo, dos CIMEIs, né? As antigas creches, eles não vão conseguir fazer uma greve exitosa se não houver esse amplo apoio, né? Da comunidade no bairro, dos pais trabalhadores. Muitas vezes, né, a televisão, a primeira notícia que ela vai fazer sobre a greve, né, é justamente aquele pai levando a criança e descobre que o CIMEI está fechado, daí fica indignado, né? Então, quer dizer, tem que haver um convencimento dessa comunidade. Acho que a comunicação vai no mesmo sentido, né? Muitas vezes fazendo a crítica, aquilo que tem que ser criticado nos outros veículos, né? Acho que é natural desse processo, mas também muitas vezes oferecendo uma informação que a gente tem visto que os veículos, né, aí, os jornais, os veículos populares, a própria TV e rádio muitas vezes tem repercutido também, né? Porque a gente tem sabido trabalhar, ou tem tentado pelo menos, com técnicas de produção de notícia, de extrair aquilo que é do interesse do nosso servidor. Esse é o ponto de partida. Mas também a gente busca pensar, o que desse fato, o que dessa luta pode interessar para quem quer alguma informação sobre a gestão. Então a gente descobriu um processo de terceirização de X valor. Isso interessa para o veículo de comunicação, isso pode interessar para a academia, isso pode interessar na comunidade, né? Acho que isso talvez é a tentativa da tradução dessa palavra difícil, né? Hegemonia, né? O que a gente está querendo? Está querendo ir para além de nós, né? A partir da luta dos trabalhadores mostrar a realidade, né? E acho que daí os sindicatos são privilegiados por estarem justamente em situações que daí a mídia não alcança, né? Pense na situação de um trabalhador da Universidade Federal, de um trabalhador terceirizado da limpeza da Universidade Federal. Muitas vezes estão em condições subhumanas, né, em verdadeiras tocas ali onde é o local de refeitório deles, etc. Né? E o jornalismo sindical tem que ser o primeiro a mostrar isso, né, para daí outros veículos virem a repercutir. Né? Nesse caso, inclusive, dá para reforçar o próprio papel do assessor de imprensa, não só o papel, mas a pressão sobre ele, na medida em que ele é o meio de campo, né, entre essa relação sindicato, grande mídia, né, ele que está ali fazendo contato, tentando expressar de algum lado o que está sendo proposto pelo sindicato, tentando filtrar um pouco aquilo que vem, né, desses grandes veículos. Qual é a diferença que o assessor faz nesse meio de campo, Gibran? Eu acho que o assessor, antes de mais nada, ele precisa justamente ter essa capacidade de fazer esse balanço, né? Você, como você mesmo citou um exemplo do Sismuc, essa aproximação. Porque, claro, como o Pedro falou, o jornalismo sindical ele tem um lado, assim como a grande mídia tem um lado. A gente não pode pensar, por exemplo, que numa greve dos bancários, um grande jornal, uma grande rede de televisão, vai dar um apoio irrestrito para a greve dos trabalhadores. Por quê? Quanto custa, por exemplo, vamos pegar aqui como, por exemplo, o Itaú. Qual é o valor que o Itaú gasta anualmente de publicidade com a Rede Globo? Ser um dos assinantes, ser um dos patrocinadores do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ou quanto que o HSBC paga para publicar o seu balanço anual em um grande jornal. Então, os grandes veículos de comunicação, eles têm dono. Eles têm interesses. Assim como os sindicatos têm o seu lado. Agora, como me disse uma vez um colega jornalista, nós somos os soldados, né? A gente não pode entrar em combate jornalista com jornalista. O que a gente tem que tentar fazer é passar essas informações, buscando essas pautas, como o Pedro falou, de buscar a senhora da limpeza que está em condição subhumana, porque aí, além de você fortalecer essa relação, você também vai ganhando credibilidade e mostrando que também aí a gente entra naquela outra discussão do jornalismo, se assessor de imprensa é jornalista ou não. Né? Claro. Muitas vezes a gente vê colegas por aí, não um assessor de imprensa sindical, mas o assessor de imprensa, seja de modo geral,
que ele não é jornalista, porque teoricamente ele estaria num papel secundário de defesa do interesse daquele órgão, daquela empresa, daquela instituição que ele representa, quando na verdade não é isso. Né? Assim como o jornal tem o seu lado, as empresas têm os deles, as comunicações institucionais, as ONGs, os sindicatos, todo mundo vai ter um lado. A questão é você saber organizar essas coisas de modo que a informação saia vencedora. Né? A informação é sempre, o papel do jornalista é tratar a informação, é trabalhar com a informação. E isso independe aonde você vai estar trabalhando, que tipo de exercício profissional tu está exercendo. Não, com certeza, para o jornalista, seja da redação, seja da assessoria, sempre vai ser uma luta entre o imediato, que pressiona a gente tem que cumpri-lo em determinada medida, né? O evento. Então é inevitável, vamos falar, mas buscar algo mais profundo, né? Que eu acho que é também esse lançar-se a campo, é também esse desvendar uma realidade, é fazer um material também com mais profundidade, isso está colocado, né? Ter esse também para a gente uma comunicação tática e uma estratégica, né? Saber não se acomodar só naquele imediatismo que a realidade te impõe, né? Também o assessor de imprensa, se ele quiser, ele vai poder se desafiar a isso, né? Sim. Bom, vamos fazer um rápido intervalo no nosso programa, e depois a gente retoma o fôlego nesse debate aí nos próximos blocos. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com a edição de número 50 do nosso Repercute Paraná. Só para a gente fechar uma questão ainda do bloco anterior, Pedro, né, só fechar com essa pergunta. Podemos dizer hoje que a imprensa sindical é um mercado atrativo para os novos jornalistas? Eu acho que hoje, né, inclusive, dada também, inclusive aquelas questões que eu coloquei, inclusive uma série de ataques e reduções de trabalho, né, é uma reserva importante, né? Acho que ela, assim como a mídia pública também a gente tem falado, na experiência DBC, lutar para ter também essa experiência repercutida nos estados, né?
Mas o que a gente tem começado a ver e debater e amplificar o debate é de que tem que ser ainda mais, né? Mas, claro, eu acho que a mídia sindical, pela própria inserção junto aos trabalhadores, ela tem sido e tem que ser cada vez mais uma referência, né? De um trabalho qualificado, de um trabalho com todos os benefícios para o jornalista, uma qualidade de vida, né? A partir da imprensa sindical, muitas vezes, né? Uma série de sindicatos respeita a jornada regulamentar de 5 horas, então isso para a gente é fundamental, né? Porque dá uma condição de vida e para a gente ir gerando um patamar também para nas outras redações poder cobrar isso, né? E não tem um dado nacional, mas desconfio que nos estados também, isso inclusive os jornalistas do movimento sindical, por todas essas condições, pela própria inserção, acabam também participando e sendo importantes para o sindicato de jornalistas, né? Junto, claro, daí com jornalistas de redação, de assessoria, de televisão, toda essa diversidade, mas sinto que é sempre pela própria qualidade, né, do trabalho, pela própria ter um acesso a direitos também no sindicato, acaba tendo condição de ajudar e de contribuir no sindicato de jornalistas, né? Tenho visto assim. Bacana. Bom, vamos trocar um pouquinho agora de assunto, o Gibra até já adiantou, falar um pouquinho do curso anual do Núcleo Piratininga de Comunicação, pedir para o nosso pessoal da produção colocar na tela um pouco a capa do folder do curso, e eu queria que você já começasse a falar um pouco sobre isso, Gibra, qual a importância, né, de iniciativas como essa do curso do Núcleo Piratininga de Comunicação, lá no Rio de Janeiro, que esse ano está chegando aí a sua 20ª edição. Bom, o curso do NPC, do Núcleo Piratininga de Comunicação, a grande figura desse curso é o Vitor Gianotti, né, que é uma referência nacional em termos de jornalismo sindical. Eu lembro que ainda na faculdade, o primeiro livro que eu li sobre jornalismo sindical, que eu ganhei do meu pai, era um livro O que é Jornalismo, daquela sindical, daquela coleção Primeiros Passos, e era um livro do Vitor Gianotti. E é muito interessante porque o curso do NPC ele não é um curso que se esgota, né? Porque todo ano, todos os anos no curso do NPC, e o curso nunca vai ser igual. Eles sempre vão ter pessoas diferentes, personalidades da área de comunicação, da área... de certa forma, de toda uma representação muito grande da sociedade. Sim. Né? No mesmo curso você pode ter uma representante das Mães de Maio, que é um movimento da Baixada Santista que luta por justiça das mortes de pessoas de baixa renda naquela localidade, e no mesmo espaço está dividido um embaixador que vai falar sobre as relações internacionais do Brasil e a importância do Brasil assumir um protagonismo internacional. Então é um curso extremamente completo que passa para os jornalistas que participam dele uma outra visão de comunicação sindical. O Vitor Gianotti bate muito na questão da importância da integração dessa comunicação sindical, né? Que é uma das falhas que a comunicação, o jornalismo sindical ainda tem, porque é um exército de jornalistas trabalhando na comunicação sindical, na comunicação popular, e falta essa integração. E muitas vezes esse curso ajuda, inclusive, para essa integração entre os estados, uma vez que lá estão presentes jornalistas de todo o Brasil. Ele prega no deserto, né, Gibra? Já há muitos anos, né, ele vem levantando esse debate. Mas né? eu acho que sim, a própria Claudinha também, né, Cláudia Santiago, que hoje está na coordenação do curso. Do curso, exatamente. Mas e qual a importância, né, da participação, e aí tanto dos dirigentes, né, vamos colocar assim por dizer, mas também dos assessores de comunicação nesses espaços? Por que é importante, né, que tanto aquele cara que é diretor do sindicato, né, a pessoa que é diretor do sindicato, que está ali ocupando muitas vezes a pasta da comunicação, da imprensa e tal, mas também as assessorias de imprensa e sindicato participem de cursos como esse, Pedro? Daniel, Gibra, acho que o Vitor ele combate muito nos trabalhos dele a questão de um sindicalismo limitado, ou pelo menos uma comunicação sindical limitada apenas a uma divulgação de circunstância, né? E eu acho que ele faz a gente pensar sobre uma série de coisas, linguagem, como a gente falou aqui, a política, e a política no sentido amplo, né? Quer dizer, o sindicato vai tratar das questões econômicas, mas tem que estar antenado com o que está acontecendo no Oriente Médio, na América Latina. Daí vem convidados, inclusive de todo mundo, né? Figuras aí da esquerda, né? O próprio Inácio Ramonet, né? Inácio Ramonet, figuras da comunicação, eu acho que tudo isso, né? E um olhar também sobre a mídia, né? Eu acho que ele tem feito muito forte esse debate que hoje a gente está consciente, acho que os dirigentes estão se apropriando dele, dessa necessidade de unidade que faria com que a mídia sindical, por exemplo, a CUT, né?
Se a gente pensar individualmente por sindicatos, já há uma produção editorial quase comparável às grandes editoras, né? Já haveria um número de tiragem no patamar do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, etc. A pergunta sempre do Vitor, nos trabalhos dele, é por que ainda não temos esses materiais com uma visão popular, né, do Brasil e do mundo, né? Acho que isso que o Vitor provoca no curso. Não é uma mudança imediata, eu vejo, né? Claro que a realidade sempre coloca desafios, claro que há uma série de questões, mas já munir os dirigentes com esse debate e os jornalistas também os jornalistas não verem a assessoria sindical como algo apenas neutro, ou apenas técnico, ou apenas pontual, também é importante. Então eu acho que tende a ir gerando um embrião de uma nova comunicação, que ainda não está colocada, mas já há alguns elementos para isso, né? Eu avalio. A própria capacidade, inclusive, tanto de jornalistas quanto de dirigentes, de se apropriarem de novas ferramentas, né? Quer dizer, de mudar um pouco daquela visão da comunicação sindical que se praticava há 30, 40 anos atrás, que era, né, o jornal impresso distribuído ali na porta da fábrica, e hoje você tem uma realidade completamente diferente, você tem a internet, né, com sites, com redes sociais, você tem a televisão, né, as TVs comunitárias, programas como esse que a gente faz, divulgação na própria internet também, de várias formas. Como é que os trabalhadores se apoderaram, né, e se apropriaram desse tipo de ferramenta ao longo dos últimos anos? Bom, eu acho que é natural que com o surgimento dessas novas tecnologias, os trabalhadores vão se adaptem a essas tecnologias e acabem utilizando-as de forma a se organizar e a informar. Mas eu acho que o jornal de porta de fábrica ele não pode de forma alguma ser excluído, porque você não pode abrir mão, abdicar desse contato do sindicalista, do diretor da base com o trabalhador, né? E o papel, ele ainda tem alguma coisa que me parece até certo ponto um pouco mágica, de você segurar, sentir, você sujar um pouco a tua mão de tinta, né? E isso não... Eu até certo momento me perguntei se isso era uma coisa de jornalista, mas não é. Você conversa com as pessoas, muitas vezes elas preferem ter um jornal como esse aqui do Sismuc na mão para poder folhear, né? Enquanto ele está no ônibus, ele está ou ali esperando no horário de almoço dele, ou até mesmo quando esse jornal é enviado para casa dessas pessoas, é o sindicato chegando na casa dessas pessoas. Então eu acho que elas precisam ser interligadas. No teu jornal você divulga a tua fanpage no Facebook, você divulga o teu Twitter, no teu site você divulga o teu jornal e você tem que interligar essas coisas, você não pode abrir mão de nenhuma delas. E por isso a importância do jornalista ter essas capacidades múltiplas de escrever, de tirar foto, de diagramar, porque você acaba sendo atropelado por essas necessidades no dia a dia e você vai precisar desenvolver essa comunicação de uma forma dinâmica. E há uma distinção de público, inclusive, né? Por exemplo, você pode publicar a mesma notícia, né, a mesma matéria no jornal impresso do sindicato, no site, na rede social, e cada parcela da base, por exemplo, vai ler a notícia em um veículo diferente. E muitos sindicatos acabam tendo revistas, né, que aí você tem um novo veículo para você ampliar um pouco mais o debate, aprofundar o tema. Então, na verdade, você tem inúmeras opções. Tudo vai depender da capacidade de recursos e da capacidade de vontade dos sindicatos e das centrais e das instituições, das entidades populares em desenvolver esses veículos. Agora, você hoje não pode mais argumentar uma falta de opção para desenvolver comunicação, né? Isso não cola mais. E dentro dessa mesma lógica, dessa mesma linha, faz muito sentido o que tu falou da participação dos dirigentes sindicais nesse curso, né? Porque ele também vai permitir que os dirigentes sindicais vejam a comunicação de uma outra forma, ampliem um pouco os seus horizontes e não achem que você se comunicar com a sua base é você produzir um jornal mensal, um jornal bimestral, que muitas vezes acaba ficando num canto no sindicato ou dentro do carro do próprio diretor. Também um ator novo aí, né, Daniel, uma participação ativa também da base, né? Porque a gente pensar um material até como esse que eu acabei trazendo, né, quando a gente denunciou a possibilidade de privatização do zoológico aqui em Curitiba, né? Vamos pensar as várias plataformas por que passou esse material. Desde a entrega que os diretores fizeram no domingo, lá no zoológico, daí pegando a população de trabalhadores no geral, também
com uma qualidade gráfica, até crianças vindo pedir esse material, né? Foi legal. Isso vai também para a plataforma da internet, ali a base também vai poder ter contato. Os diretores também foram na base e entregaram também esse jornal. Mas se a gente pensar, de repente, alguém da própria base que está acessando ali via celular, achou interessante, já reproduziu no seu grupo, ali do Facebook, de tal setor da saúde dos trabalhadores de Curitiba, né? Alguns também se manifestaram, trouxeram questões para o sindicato. Eu acho que essa participação também é muito criativa, né? A possibilidade também do servidor interagir não só de uma maneira passiva, né? Mas também participando, também se apropriando desse material pelas redes. Eu acho que isso também é um dado novo ainda, que a gente está trabalhando com isso, né? Sem dúvida. Essa inclusive, era a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, de qual o sentimento que vocês têm hoje dessa reciprocidade, né, tanto da base, mas em especial nesse caso da população, com a imprensa sindical. Né? Antigamente se dizia que era uma coisa muito distante, né, que você não conseguia dialogar, mesmo os próprios trabalhadores não tinham muito interesse no que era vinculado, né, ficava muito ligado a questões pontuais de salário, de condições de trabalho. Hoje já há um interesse maior da população pela informação produzida dentro da imprensa sindical? Eu acredito que sim, eu acredito que conforme você vai ampliando a comunicação e você vai se aproximando tanto em linguagem quanto em forma da base e dos trabalhadores que não necessariamente fazem parte da base, como é o caso do jornal citado pelo Pedro, você acaba aproximando os leitores, né, sejam eles de que origem forem. E essa questão dessa reciprocidade, da questão da comunicação, ela não ser mais uma comunicação de uma via só, ela é um processo irreversível, né? A gente pode ver os grandes veículos de comunicação adotam esse tipo de situação. Antes o que ficava resumido uma coluna do leitor, um espaço pequeno, hoje em dia você tem, né, a própria RPC aqui no Paraná, tem aquele quadro que as pessoas filmam e mandam. Então você não pode mais ter uma comunicação que venha de uma mão só. Essa comunicação ela precisa ir e vir, você precisa ter esse retorno o tempo inteiro. E a própria população que está no dia a dia, sabendo o que está acontecendo na sua rua, no seu local de trabalho, muitas vezes é um excelente pauteiro que participa desse processo de construção. Né? A comunicação de forma alguma pode ser algo centralizado e definido por uma, duas ou três cabeças. Ela precisa, para representar a sociedade, para representar um sindicato, ela precisa ser construída de forma conjunta. Mas vai ser interessante, né, a gente sonhar um pouco, talvez aquele ponto ótimo quando um trabalhador quiser saber uma informação da saúde e ir num sindicato de referência, né? Da prefeitura e no SISMUC, acho que a CUT, até por ser uma central, muitas vezes é uma fonte maior de informações, né? Quer dizer, quando um jornalista, por exemplo, quer saber uma informação do mundo do trabalho, recorre ao site da CUT, né? Então acho que sim, há sinais, né? Claro que a gente pode trabalhar para amplificar isso, né? E mesmo nos veículos mais gerais, eu acho, como a gente tem uma carta maior, a gente tem mesmo o Brasil de Fato, uma revista do Brasil, o outro ali também, esqueci agora o nome da... O Diário Centro do Mundo. Também. E eu acho que também falta um pouco, às vezes, para esses veículos mais gerais olharem também um pouco mais o sindicalismo como fonte de informação, né? Às vezes, a gente tinha uma coluna chamada Espaço Sindical, que a gente quer retomar no Jornal Brasil de Fato, onde a gente também atua, e me lembro da dificuldade também de conseguir informações do mundo sindical que não fossem nos veículos mais específicos, né? Acho que falta um pouco para a esquerda também, de suas várias tonalidades aí, olhar um pouco mais o mundo do trabalho. Há pouca informação do mundo do trabalho que não esteja nas páginas do sindicato. Acho que isso é um fato também, né? Eu acho que a primeira e talvez a última e única vez que os sindicatos tiveram um papel preponderante na comunicação em um jornal foi a Última Hora do Samuel Weiner, né, que colocava os sindicatos como atores importantes da sociedade, não apenas como essa questão de alguém que fica na porta de uma empresa qualquer tentando impedir outras pessoas de trabalhar ou que esteja atrapalhando o trânsito, mas colocando o papel de um diretor sindical que representa centenas, milhares, milhões de trabalhadores, a importância de uma construção de uma
entidade que represente aqueles trabalhadores, que lute por eles. Eu acho que, além do Última Hora, eu não me recordo pelo menos de nenhum exemplo de um grande jornal que tenha dado um tratamento diferenciado, mas diferenciado não no sentido de favorecer, mas no sentido de reconhecer efetivamente qual é o papel dos sindicatos e dos diretores sindicais dentro da sociedade. Sim. Vamos fazer mais um rápido intervalo, nosso tempo está voando nesse programa hoje, e depois a gente volta, inclusive retomando um pouco desse assunto e desse processo que a gente tem hoje de integração também das imprensas sindicais. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta no nosso último bloco deste Repercute Paraná, falando hoje um pouco sobre a comunicação e a imprensa sindical. Gibran e Pedro, a gente falar um pouquinho no final do bloco anterior sobre esse processo que a gente vem vivendo, crescente de uma articulação entre as imprensas sindicais. Acho que ainda estamos longe do processo ideal, como o próprio Vitor Gianotti cita, dessa dificuldade de você conseguir ter temas que interessem a toda a população pautado em vários veículos da imprensa sindical de forma simultânea ou organizada, mas eu acho que a gente tem caminhado nesse sentido. A CUT, por exemplo, desempenha um papel enquanto central de tentar organizar os seus sindicatos, mas quais são os desafios que a gente ainda tem para caminhar numa maior unificação entre as imprensas dos nossos sindicatos, Gibran? Eu acho que isso é um processo de construção, né? Se a gente for olhar para um ano e meio atrás, a gente tinha uma articulação bem menor do que a gente já tem hoje. E muitas vezes os eventos, cursos, seminários promovidos pelas entidades sindicais são formas de você desenvolver e aproximar não só profissionais da área, como as próprias entidades, diretores. Então você veja, a CUT realizou o seu seminário de comunicação e a partir daquele seminário, uma série de ações começaram a ser desenvolvidas de forma
praticamente orgânica entre os jornalistas que participaram, e um começou a buscar a pauta do sindicato do outro, e acabou começando essa troca de informações que acaba resultando justamente nessa integração. Claro, é um primeiro passo, a gente ainda está muito longe de alcançar essa autossuficiência, digamos assim, mas é um processo que está em andamento, e essas ações, e a CUT, como você disse, tem que exercer esse papel de articulação entre os seus sindicatos. Eu acho que é um processo que, a partir do momento que se estimule esse contato entre jornalistas, esses eventos, ele vai acabar ocorrendo de forma natural. Mas, obviamente, isso só vai acontecer a partir do momento que também houver um respaldo das direções desses sindicatos, que elas consigam olhar um pouco além das pautas que elas estão vivendo no dia a dia deles, e que não se faça uma pauta para uma categoria em si, mas para o conjunto da classe trabalhadora, que se enxergue, que se tenha essa consciência de classe mesmo. Esse é um entendimento importantíssimo para que você consiga fazer essa articulação entre os sindicatos e as suas comunicações, e, de certa forma, isso como consequência você vai ter uma articulação das próprias categorias, uma entendendo o que está passando com a outra e percebendo, né, que tipo de desafio cada uma tem, quais são as soluções encontradas, e isso acaba gerando um movimento que, a partir do momento que ele se consolide, eu acredito que até certo ponto ele se torne irreversível. O problema é você justamente consolidar esse movimento. Mas para além dessa articulação dentro do próprio movimento sindical, também há uma importância de você articular isso com a comunicação popular de forma mais geral. Inclusive, o próprio papel dos sindicatos, né, na construção de uma comunicação popular, como, por exemplo, né, Pedro, o desafio que a gente vem aí há algum tempo tensionando, né, para tirar do papel, para fazer com que aconteça como a edição regional do Jornal Brasil de Fato. Né, quer dizer, um trabalho de articulação que demanda não apenas o empenho de quem já está envolvido com o projeto, mas também a vontade política, né, dos sindicatos, das entidades, para que se envolvam, para que se engajem financeiramente, inclusive, né, com as suas equipes, com as suas pautas. Quais são os passos que a gente ainda tem que dar nesse sentido? É verdade, Daniel. Acho que duas coisas são bem importantes de iniciativa do movimento sindical e que a CUT aqui tem tentado. A primeira é puxar os cursos de comunicação popular. Acho que é aquela tentativa de se aproximar do movimento popular, de entidades que também pensam a comunicação como Cefúria, por exemplo, né? A comunicação a partir de outros espaços do bairro, da rádio comunitária, etc. E o Brasil de Fato, acho que, do qual você inclusive participa aí do conselho aqui no Paraná, e a referência é aquele esforço da gente pensar, né? Em que momento a gente vai falar e distribuir um jornal para a população que usa o ônibus, né? Em que momento a gente vai conseguir não só a luta das 30 horas do trabalhador da saúde, mas a redução de jornada para todos os trabalhadores. Essas pautas, reforma agrária, reforma urbana, em que veículo a gente vai falar isso, né? De maneira que contemple todos os sindicatos. E eu acho que o Brasil de Fato está nesse esforço, vale a pena quem assiste o Repercute, as entidades sindicais, agora nesse próximo semestre a gente vai fazer um esforço, se engajarem, né? Para de fato a gente conseguir casar essa articulação da comunicação sindical com qualidade, mas também pensando um projeto unificado que a gente tem avaliado, que é o Brasil de Fato, né? Também unindo aí os sindicatos e os movimentos sociais. Acho que é uma tentativa, temos muita dificuldade de recursos, etc., mas o movimento sindical tem essa capacidade de puxar esse debate, né, pela sua própria estrutura. Né? Sem dúvida, é importante que, de fato, né, as entidades se engajem, mas mais, né, do que o engajamento das entidades, o que a gente tem percebido nesse processo é a necessidade do engajamento das pessoas. Né, quer dizer, dos dirigentes dos sindicatos, das próprias assessorias de comunicação desses sindicatos, que, na verdade, acabam levando o debate para dentro das suas entidades, acabam puxando isso de uma maneira mais forte, mais organizada, inclusive. Agora, né, já estamos começando a caminhar para o final do nosso programa. Eu deixei o tema mais delicado, né, para o final, que a gente também tentar discutir um pouco aqui, né, nesse Repercute, as dificuldades que a gente tem hoje né, na relação de trabalho entre assessores de imprensa dentro dos nossos sindicatos e os dirigentes. Quer dizer, a gente faz o debate aqui da comunicação, geralmente colocando tudo na perspectiva positiva, os desafios que nós temos que crescer, nós temos que dialogar, mas a gente sabe que internamente nas nossas relações também
né, como acho que toda relação de trabalho ela tem conflito, ela gera, né, inclusive muitas vezes alguns atritos que acabam impactando também de certa forma nesse trabalho. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que, como você mesmo falou, é natural que em qualquer relação de trabalho existam atritos e desentendimentos e principalmente formas diferentes de você analisar uma determinada situação. Mas eu acho que tudo isso passa por duas questões. A primeira, um convencimento. O jornalista, o profissional que está trabalhando ali, ele tem a obrigação de fazer a tentativa de convencimento. Ele tem que tentar mostrar, principalmente na função de assessor, mostrar quais são esses lados e quais são as consequências e por que aquilo está sendo feito. Esse vai ser o papel também do jornalista nesse processo. E o outro ponto é a informação. O dirigente sindical, ele muitas vezes está tão atribulado, com tantas questões para resolver, imediatas da sua base, do seu sindicato, ou até mesmo um outro conflito que ele precisa intermediar, e muitas vezes ele acaba sendo atropelado por essa rotina e acaba não conseguindo se aprofundar em determinados temas que podem lhe parecer secundário, como a comunicação, né? E essa informação, o próprio curso do NPC, voltando para a questão do curso do NPC, o dirigente sindical participar desse tipo de atividade ajuda ele a abrir a cabeça, porque, convenhamos, né, ninguém é obrigado e ninguém vai nascer sabendo comunicação. A pessoa ela vai desenvolver isso conforme o tempo. Então aí eu acho que casa muito importante, se ressalta muito a importância do papel do jornalista, do assessor de imprensa de fazer esse convencimento, né? Porque não é obrigação do diretor sindical ter as informações que o jornalista tem. Ele não vai ter essas informações. Ele não estudou para isso. Ele não foi preparado para isso. Então não adianta só o jornalista do movimento sindical reclamar que isso não acontece, que aquele outro não está acontecendo, né? É natural que ele faça esse desabafo, mas ele precisa ir além desse desabafo. Ele precisa fazer esse convencimento, mostrando exemplos, mostrando até mesmo questões acadêmicas, teóricas, que possam fazer esse convencimento. Só assim para você poder equilibrar e muitas vezes tentar mudar o panorama de alguma outra situação que não esteja ocorrendo da forma como se julga a correta tecnicamente dentro desse aspecto da comunicação. Pedro? Eu acrescentaria, né, tenho acordo com o Gibran, acho que 2 pontos bem simples, assim, acho que a questão da profissionalização é fundamental, por mais que o jornalista ele seja sensível, ele tenha a sua militância, ele tenha a sua atuação, ele se identifique com a esquerda, ainda assim é necessária uma profissionalização que daí se reflete nas garantias trabalhistas mesmo, né? Eu acho que é fundamental que o sindicato seja referência, né? No respeito à jornada de trabalho, e daí por mais que na aparência uma jornada de 5 horas possa parecer, claro, e é reduzida em comparação a uma jornada de 8 horas, mas nunca podemos esquecer que há uma intensificação de trabalho muito grande, né? Então acho que é importante a gente respeitar a jornada do jornalista, saber que ela também tem consequências, porque são 5 horas, mas é um trabalho intenso, e claro que é algo que os sindicatos respeitando, os jornalistas também afirmando a sua jornada, serve de patamar também para uma série de outros equipamentos e outros espaços, né? Pela própria dinâmica do trabalho do jornalista, inclusive. Pela própria dinâmica, quer dizer... Assim como várias outras categorias, pela sua dinâmica de trabalho, tem jornadas diferenciadas, né? Isso que eu incluo na profissionalização, né? Entender esse aspecto da profissão do jornalista, da regulamentação, e acho que respeitar isso, por mais que o jornalista tenha a sua entrega, tenha a sua militância, né? Por escolher um sindicato para atuar, etc. Eu acho que esse respeito é importante. Uma outra questão para debate fundamental, porque influi redes sociais, né? Trazem outra dinâmica, muitas vezes acabam confundindo um pouco o debate. Claro que elas trazem um tempo mais rápido para a vida do sindicato, quer dizer, a categoria está ali pressionando, está nas redes, as informações são rápidas, e eu acho que tudo isso é importante a gente considerar, mas nunca também perder o enfoque do respeito ao trabalho do jornalista, que também tem que ter um trabalho de longo prazo, também tem que ter um trabalho de aprofundamento, né? Não é só estar respondendo às redes sociais. Sim, é acompanhar o ritmo das redes, mas é também conseguir desenvolver um trabalho de aprofundamento, né? Não é só, porque senão pode às vezes cair naquele discurso, mas foto eu também posso postar, mas um texto lá rápido no celular eu posso fazer. Então resgatar também o sentido jornalístico, né? Da reportagem, da matéria, essa é a função do jornalista estar ali, né? Então também conquistar esse respeito, acho que os sindicatos têm que se aprofundar nessa dinâmica, né? Profissionalização, tempo das redes, e daí as questões que você colocou também, né? Tem uma coisa que me chama a atenção, né, nessa relação, em especial entre dirigentes e assessores, que muitas vezes, talvez até por conta dessa nova realidade, desse
mercado aquecido, né, dos sindicatos contratando mais, buscando novos profissionais, inclusive para atuação dentro dos sindicatos, muitos dirigentes acabam, até certo momento, desenvolvendo um trabalho quase que de formação, inclusive, né, um pouco daquilo que você falava no primeiro bloco, Gibran, da visão, né, de imprensa sindical, de movimento sindical, que o jornalista, né, que, por exemplo, saiu da faculdade e nunca teve esse debate na academia, está chegando ali num espaço novo e está conhecendo. Porém, né, muitas vezes esse trabalho de formação feito pelo dirigente, dependendo do perfil do dirigente, obviamente, ele acaba extrapolando um pouco, né, acaba indo para aquela cobrança de entender que o profissional, jornalista, assessor de imprensa, além de profissional, deve ser um militante da causa do sindicato, deve defender o sindicato até debaixo d'água, quer dizer, uma cobrança que extrapola um pouco o lado profissional e acaba, inclusive, às vezes, intensificando, né, esse atrito. Isso acaba, de fato, ocorrendo, né? Qual é a percepção que vocês têm disso? Acho que sim, acho que sempre há uma pressão nesse sentido que você coloca. Acho que, claro, né, tentando olhar um extremo do debate, a gente não pode cair numa ideia que, pelo menos eu combato na mídia, a ideia de 1 minuto para Hitler, 1 minuto para os judeus, né? Aquela coisa de um jornalismo que tenta ver sempre os dois lados, que tenta colocar uma ideia de isenção que não existe. Talvez o jornalista venha da academia um pouco com essa ideia e se assuste um pouco com o sindicato ter, claro, uma inserção objetiva na luta de classe e, claro, ter um lado, né? Acho que talvez isso gere um primeiro debate que é importante ser feito, né? Claro que o sindicalismo tem essa particularidade, né? Mas eu acho que está perfeito quando você coloca tanto a profissionalização das questões necessárias que a categoria, que o profissional de jornalismo exige, né? Então, fazer algo com elaboração, quer dizer, ver e verificar a informação, não soltar um factoide, não soltar um boato, ter todo esse rigor e credibilidade, né? E eu acho que isso é fundamental ser respeitado. E o outro lado da profissionalização, daí, os direitos trabalhistas. Eu acho que para garantir a condição desse trabalhador, assim como o sindicalista está lutando por uma condição para a sua categoria, também lutar para os seus funcionários. Acho que isso é fundamental, garante um clima de trabalho bom, a longo prazo. Eu acho que talvez cair no imediatismo e pedir, cobrar do profissional que ele não pode dar, mesmo se a pessoa tiver veja como eu, por exemplo, eu sempre quis me inserir nos movimentos sociais, nos sindicatos, me insiro, milito fora do sindicato onde eu trabalho, né? Mas acho importante manter a jornada de trabalho, os benefícios, tudo aquilo que é o patamar da categoria. Então acho que nisso, tem que se equilibrar nessas duas questões, né? Bom, o nosso tempo de programa acabou, né? Passou rápido mesmo. O Gibran tinha me pedido ainda 30 segundos para as considerações finais. Deixar esse tempinho e daí a gente encerra essa versão comemorativa do Repercute Paraná. Então, eu acho que é isso. Eu gostaria só de pedir que as pessoas que leem jornal, estão inclusive vendo o nosso programa agora, que elas pensem, por que essas pessoas estão falando isso? Qual é o interesse delas, né? Para que elas possam, de certa forma, não só absorver a informação, mas analisar a informação. Eu peço para os professores de jornalismo, para os acadêmicos de jornalismo que pensem nessa questão acadêmica e que as pessoas procurem mais informação, ainda mais hoje com a internet. A gente tem tantas pessoas que não necessariamente são jornalistas, mas não vão necessariamente tratar do material jornalístico, mas vão emitir uma opinião, são militantes antigos. Eu cito aqui o Gustavo Ervin, o Red, que é o nosso camarada, né? O Red, ele é um cara que ele não é jornalista, mas de certa forma ele está sempre militando na comunicação. É um cara que ajuda a articular a comunicação, ajuda a articular os sindicatos, ajuda a articular o curso de comunicação popular. Então eu acho que essas questões são questões que a gente tem que refletir. 10 segundos, Pedro. Um exemplo de um material que os sindicatos podem fazer nessa questão de aumentar a sua produção editorial, um dos livros que a gente publicou no Sismuc, do Manuel Ramírez, jornalista, Crônica dos Excluídos, um livro de crônicas falando de uma greve. Veja como isso é raro, né? Abordar esse mundo que o jornalista tem contato e transformar isso numa produção editorial de qualidade. Tem outro livro também, Vozes da Consciência, dentro do debate que a gente faz do sindicato ocupar vários espaços, fazer vários tipos de produção. Sem dúvida. Acho que fica essa mensagem, essa provocação aí para que as pessoas busquem também e conheçam. Justo. Enfim, Gibran, Pedro, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Repercute fica por aqui e até o próximo programa.